Boa tarde a todos. Que a presença de Jesus nos ilumine e que a sua luz nos conforte, nos revigore na tarde de hoje. O nosso estudo de hoje é um complemento do nosso último estudo. O tema que foi proposto da outra vez foi um olhar sobre as nossas emoções. Como tem sempre gente nova chegando, né? E também porque como a repetição nos ajuda a memorizar, né? Os professores que estão aqui, que não me deixem mentir, nós vamos dar uma repetida em algumas coisas, né? Dar umas pinceladas, porque quem não ouviu vai dar uma introduçãozinha e quem ouviu vai estar relembrando a questão. Então, nós iniciamos o nosso estudo da tarde passada perguntando o que nós somos, né? E a plateia respondeu que éramos espíritos, né? O pessoal disse, a gente é espírito. Mas a gente provou que não é bem isso, né? Na verdade, a gente é espírito encarnado. Então, nós somos almas, nós recebemos um nome especial porque a gente tem esse corpo. No livro dos Espíritos, a gente pode ir lá, pergunta 134 a 146. Isso aqui é mania, né, de quem pesquisa, de quem dá aula, né? Então, assim, a gente marca ali para que as pessoas, né, os alunos possam ir lá procurar. Então, gente, 134 a 146, vale ler o que o Kardec pergunta para os espíritos a respeito disso, né? Nós somos espíritos quando estamos desencarnados, na erraticidade. Aqui, quando a gente assume um corpo e assume essa evolução espiritual, somos almas. E isso porque a gente interage corpo, matéria, né, com espírito. Então essa interação precisa ser compreendida. Por quê? Porque o corpo interfere no espírito e o espírito interfere no corpo, né? Então nós temos uma via de mão dupla e a gente precisa entender que isso acontece e precisa entender um pouquinho como isso acontece, né? Para a gente não se deixar continuar arrastando, né, pelas influências do corpo somente. Porque muitas vezes a gente age na irracionalidade da emoção, na irracionalidade do corpo, né? Então vamos tentar entender isso um pouquinho melhor com exemplos, né? Então a mágoa, a gente ouve dizer assim, mágoa causa câncer, e a gente sai repetindo isso, mas não sabe bem por quê, né? Porque a má água, ela deveria ter passado, toda a água corre, né? As águas não são paradas. Já viram um rio parado? Já viram um mar parado? Não, as águas correm. Então essa má água era para passar. Veio, a gente sentiu, deixou passar. Mas a gente não deixa passar. Então essa má água estacionada, parada, o que acontece? Apodrece, né? E é isso que acontece no nosso corpo. Essa mágoa que não passou continua ali em forma de pensamento repetitivo e aí então o corpo apodrece. Ponto. Agora a gente entende quando a gente fala mágoa pode virar um câncer, né? Então a gente precisa compreender como é que foi isso. A mágoa estava onde? A mágoa não estava no corpo, a mágoa estava na alma. A mágoa é uma emoção. Essa emoção é da alma, do espírito encarnado. Mas, e do espírito? O espírito não tem mágoa? Não, a mágoa é da alma. Mas o espírito tem alguma coisa que mantém a mágoa. O que o espírito tem que mantém a mágoa? Um sentimento por trás, né? Então, pensando nessa questão da mágoa, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente em outros exemplos, né? Mas só pincelando, a gente tem um sentimento por trás dessa mágoa. Por que é que eu fiquei magoada? Porque a minha alma se ressentiu e se magoou. O que me alimenta? Que sentimento
do espírito, porque o sentimento é do espírito. Né? Que sentimento do espírito alimenta essa mágoa? Que deveria acontecer essa emoção e passar. Né? Ela não passa porque a gente tem um sentimento por trás. Né? E a pergunta, então, que não quer calar: quando é que nós vamos nos libertar dessa influência da matéria? Essa matéria, esse corpo pesado, esse corpo que precisa se alimentar, que precisa dormir, esse corpo que tem necessidades, né? Quando que a gente vai poder se libertar disso? Quem arrisca responder? Vamos, gente, me ajudem. Não me deixem aqui falando sozinha, me ajudem. Quem vai me ajudar? Quando é que a gente vai se libertar, então, dessa influência? A gente falou isso da outra vez. A gente fez até um esqueminha, um quadro da outra vez. Quando a gente perdoa tudo. Quando a gente perdoa, isso, sabe por quê? Porque, na verdade, é quando a gente evolui espiritualmente. E quando a gente está evoluído, o perdão já está no nosso espírito, né? O perdão está dentro de nós a partir do momento que a gente evoluiu espiritualmente. Perfeito, ótima ajuda. Então, gente, é isso, não tenham medo, se arrisquem, pode falar. E também, se não for isso, não vai acontecer nada, eu não morro, tá? Só quando eu fecho a boca, quando eu abro, não. Então, voltando, né, para a nossa coisa séria. Então, o objetivo nosso, espiritual, de vir a essa terra, de receber esse corpo, é evoluir. Né? Será que Deus ia fazer a gente vir aqui para só brincar? Não, né? A gente tem esse objetivo, que é evoluir. Bom, se a gente tem que evoluir, a gente tem que trabalhar para isso. A gente só vai se livrar da influência da matéria quando esse objetivo for alcançado. Dizendo isso de uma outra forma, da forma oriental, que eu acho tão bonito, né? Quando a gente se libertar da roda de samsara, que é a roda de reencarnações consecutivas. Aí eu pergunto para vocês, né? A gente precisa reencarnar ainda, né? E Jesus precisava reencarnar? Não, né? Não precisava. Reencarnou por amor a nós, por uma missão. Mas ele não precisava reencarnar. Ele venceu a morte. Ele não precisava mais estar nessa roda de nascimento e morte. Né? Ele venceu a influência da mente. A mente, o corpo, ao reencarnar para a sua missão, não o influenciava mais. Enquanto isso, para nós, né, que o corpo continua influenciando, por quê? Repetindo, a alma, espírito reencarnante, viverá na matéria experiências que precisar, experiências necessárias para essa evolução. Como consequências, sentirá emoções. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir medo, normal. Né? A gente vai ficar magoado, normal. Só que isso tem que passar, né? Não pode permanecer com a gente. Então, como consequência dessas emoções, né, a gente vai tendo sensações. Né? Quanto mais esse espírito, né, cada um de nós, né, quanto mais esse espírito for evoluído, menos as emoções vão influenciar e menos sensações a gente vai ter. Né? Então precisamos evoluir. Ponto, acabou, fechei, vou embora. Né? Aí está o X da questão, a gente tem que evoluir. E a reflexão maior, temos trabalhado para a nossa evolução? Voltando aqui. Então, um espírito que é pouco evoluído, que ele tem pouca luz, pouco conhecimento, quando ele tem um sentimento, esse sentimento tem um grau muito forte. A gente vê, né, na mesa apométrica, nas desobsessões, quanto o espírito aparece com ódios
milenares, continuando cobrando, continuando naquele ódio. A partir do momento que ele vai evoluindo, esse ódio vai se dissolvendo, né? Então esse espírito de pouca luz quer dizer pouca compreensão. Esse espírito ainda tem sentimentos impuros e as suas emoções são muito fortes, que são emoções que geram reações irracionais. Agora, nós como almas passamos a mesma coisa. Também somos espíritos, só que estamos encarnados. E temos o mesmo processo, né? Esse sentimento, que é o componente espiritual, ele vai gerar emoções, né? Então, vamos dar um exemplo desses sentimentos. Como eu falei, além do ódio, o orgulho, né? A vaidade. Esses sentimentos que permanecem com o espírito mesmo quando ele não tem mais corpo. Esse sentimento, ele vai se juntar então ao corpo físico, vai passar para o corpo físico e a nossa emoção vai ser violenta se a gente não compreende. Se a gente tem pouca compreensão, nós vamos agir impulsivamente, de forma irracional. E a gente vê aí os crimes de paixão, como a gente ouve falar, né? Essa paixão é uma paixão de amor verdadeiro? De amor puro? De sentimento puro? Não. É uma paixão misturada com orgulho, com sentimento de posse, né? Com vaidade, porque aquela mulher linda é minha. Ponto. E quando aquela mulher linda que é minha resolve não me querer mais, eu vou e mato. Não é assim? E acontece ao contrário também, né? A gente acaba dando o exemplo do homem, que geralmente é mais forte nessa situação. Mas a partir, né, dessa compreensão, desse mecanismo, a gente pode começar a perceber que a gente tem que mudar alguma coisa, né? Então, para ficar ainda mais fácil de compreender, tentar facilitar ao máximo, vamos pegar a raiva como exemplo. A raiva é uma emoção da alma. Quando eu morro, essa raiva acaba. Mas o sentimento que alimenta essa raiva continua, né? Quando eu fico com muita raiva, meu coração dispara, minha boca fica seca, minha mão fica fria, cada um vai ter uma sensação, nada agradável, né? E por que será que eu estou com raiva? Será que é por causa do orgulho? Será que é por causa da vaidade, como no crime da paixão que a gente falou ainda há pouco? Né? Eu não posso falar o que é. Cada um de nós vai ter que fazer a sua análise. Legal, então já tirei uma boa conclusão da fala até aqui, né? As emoções, elas são ótimas, elas têm utilidade. Se essa má água vier, eu pensar, opa, tô magoada. Fiquei magoada por quê? Qual é o sentimento que está me deixando magoada? Compreender isso, deixar a mágoa passar e começar a trabalhar o sentimento vai facilitar muito. Então, a emoção é boa? Emoção é boa. Emoção é boa, né? Ela existe até como uma forma de impulso para a gente melhorar. Ajuda a gente a reconhecer os sentimentos, né? Então, como eu falei, compreender essa dinâmica é um caminho para a gente poder controlar. Porque senão a gente vai continuar com aqueles sentimentos, vai continuar com aquelas emoções, vai continuar por qualquer pequena coisa detonando com o outro. E detonando com a gente também, óbvio, né? Que quando a gente pensa que está detonando com o outro, a gente também está detonando com a gente. Mas a gente vai continuar nisso. A raiva, então, eu não posso dizer se ela é boa ou ruim. Você vai ter que se perguntar: por que eu estou com raiva? E aí vai ter que perceber
Ah, eu acho que eu tô com raiva porque eu fui desrespeitado. Tá. Então, quem é que está com raiva de verdade? Quem é que foi desrespeitado de verdade? O eu orgulhoso, que não se conforma de ter ficado para trás? O eu orgulhoso que não se conforma de ter recebido uma bronca? O eu vaidoso que não foi reconhecido? Quem que está com raiva? Que eu está com raiva? O eu coitadinho de mim que preciso ser amado e o outro não me amou? Qual é o eu verdadeiro? Qual é o sentimento verdadeiro que está com raiva? O eu superior que eu sou, esse não está com raiva. Porque o eu superior que eu sou não tem mais raiva. E eu sou esse eu. Eu nunca deixo de ser esse eu só esqueço. Vocês ouviram aí uma musiquinha que estava rolando? Nessa terra de esquecimento, eu preciso me lembrar. Eu preciso me lembrar que eu sou eu superior. Que eu sou filho do Criador. Eu preciso lembrar a cada instante que eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui para aprender, para evoluir. Evoluir nem sempre é muito fácil, mas também não é tão difícil nem impossível, né? Voltando à pergunta, ao exemplo de Jesus. Por acaso, Jesus estava preocupado com o quê? Com a sua missão. Em ensinar a verdade. Ele estava preocupado. Algum dia Jesus perguntou: vocês estão gostando daquilo que eu estou dizendo? Algum dia Jesus perguntou isso? Algum dia ele perguntou ou se preocupou se o povo estava se agradando daquilo que ele disse? Momento algum. Ele não estava preocupado com isso. Algum dia ele ficou preocupado se alguém falou mal dele? E a gente fica com tanta raiva quando alguém fala mal da gente, né? Por que será? Tem um eu orgulhoso aí atrás? Tem um eu coitadinho que precisa ser amado, que ninguém pode falar mal de mim? Jesus se preocupava com isso? Não! Qual era o foco dele? A missão dele, a responsabilidade dele que ele assumiu com Deus. E ele disse: nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Eu vim aqui e nenhuma das ovelhas vai se perder. Eu sou um pastor do Pai. A nossa missão. Será que a gente pelo menos desconfia qual é a nossa missão? Então, admitir que a gente tem um problema é meio caminho andado para resolver o problema. E está óbvio que nós temos problemas, né? A gente já perdoa? Então, quando a gente está com raiva, tenta relaxar. Tenta domar essa emoção. A gente está continuando na raiva, mas qualquer emoção que seja, tenta domar essa emoção. Respira. É mais fácil a gente trabalhar e reconhecer essa emoção no corpo, né? Porque depois a gente vai ter que se esvaziar e ir no sentimento que é mais antigo e que está enraizado lá no espírito. Então é mais fácil a gente começar pelaquilo que está visível, né? Mais visível pelo menos, né? Então, ter consciência da emoção na hora que ela acontece é fundamental. Para quê? Para que a gente possa parar aquela emoção e que para a gente poder analisar aquela emoção, para a gente tirar proveito daquela emoção, né? Então a gente tem que parar a emoção, tirar proveito dela. E como é que eu faço isso? Fácil, saindo do piloto automático. Basta sair do piloto automático. Eu tenho que estar presente. Tantos mestres, né, falam da presença. Eu tenho que estar presente. Então, quando a emoção começa a vir, eu tenho que relaxar, respirar, segurar um pouquinho e pensar: por que essa emoção está vindo? O que está sustentando essa emoção em mim?
Né? Mas enquanto isso, enquanto a gente ainda não consegue estar totalmente na presença, o que será que a gente pode fazer para ajudar? Né? E aí nós destacamos algumas questõezinhas assim que vão estar fazendo a gente refletir, vão estar dando uma ajudinha nessa questão da presença e da observação das emoções. Né? Então, primeiro de tudo, muita disciplina e muita determinação para a gente constantemente observar essas emoções. Né? Então, avaliar esses resultados. Como? Eu não consigo. Primeiro eu xinguei todo mundo. Só que lá no final da noite, se eu parar e olhar para o meu dia, eu vou perceber aquilo que eu fiz. É o primeiro passo, é o primeiro caminho. Não precisa ser de noite, pode ser todo dia de manhã. Eu vou pensar no dia anterior, o que eu fiz no dia anterior. Mas em algum momento eu tenho que fazer essa avaliação. Né? O exemplo da escola é sempre muito claro. Em algum momento o aluno vai ter que fazer a prova e ser avaliado. Esse momento é o nosso momento de prova, conosco mesmo. Nós vamos sentar e pensar, como é que foi o meu dia? Quais foram as emoções que eu tive hoje? Eu tive vontade de pular no pescoço do meu marido. Beleza, mas por quê? Ele fez tal coisa. Mas, e daí? Vamos puxando. Mas por que isso me irrita? Será que o problema está nele ou o problema está em mim? Né? Então que a gente possa ter essa consciência, essa disciplina, essa determinação de ir se analisando. Por quê? Vai chegar uma hora, se a gente começa a fazer isso sempre, vai chegar uma hora que quando a emoção começar, a gente vai vir para a presença. Porque essas emoções são repetidas, né? Elas acabam sendo padrões. Então, cada vez que a gente repetir o padrão, se a gente já está com ele bem analisado, bem consciente, o padrão começa, a gente reconhece. E a gente para. A má água passa. Outra questão, para a gente refletir um pouquinho, é com relação à ressignificação. A gente precisa ter vontade, precisa ter coragem para ressignificar. Todos os acontecimentos na nossa vida podem ser bons ou maus. Como a gente falou, a emoção pode ser muito boa se a gente tirar proveito dela. Né? Então a gente tem que ressignificar. A gente está muito acostumado, que nem aquele desenho, lembra do jacaré, o alligator, que tinha uma nuvem e só chovia em cima dele? Ó dia, ó céu. Só chove na minha cabeça como? Mas vai sempre chover na tua cabeça, você está sempre negativo. Você está sempre pensando mal. Né? Nada que acontece na tua vida está bom. Você sempre vê um lado negativo. Né? Eu tenho um amigo que dizia assim, tem um jardim lindo de rosas, mas aí passou um cachorrinho e fez um cocô. O que a gente vê? O cocô do cachorro, a gente esquece de ver as rosas. Né? Então, ressignifica. Passa a observar que as coisas não são tão ruins. Né? E eu gosto sempre de contar da história da época que meu pai sofreu um acidente. Porque a gente tem que falar da gente, né? Falar do outro é feio, é fofoca. Então tem que falar da gente. Então, quando meu pai sofreu um acidente, ele era muito jovem. Né? E foi um acidente de carro. E ele teve um traumatismo craniano. Era para que ele desencarnasse na hora. Ele não foi na hora. O mundo espiritual segurou. A gente não entende isso. Né? Ele ficou 4 dias no hospital em coma. Porque, como ele era jovem, ele tinha muita vitalidade. E essa vitalidade, quando a gente faz essa passagem cheio de vitalidade, tem uma série de comprometimentos. E então, esse tempo ali no hospital foi um tempo em que a vitalidade foi se esgotando. Os órgãos foram naturalmente parando. E para dizer para vocês, pode parecer uma coisa um pouco estranha e um pouco pesada, mas foram os melhores dias da minha vida. Vocês estão estranhando? Pergunto eu para mim mesma, qual foi o dia na minha vida, né, que 4 dias consecutivos eu recebi grupos de amigos na minha casa, todos para se solidarizar, todos para a gente se reunir em torno do Evangelho, ler o Evangelho e orar pelo meu pai 4 dias seguidos.
Quando isso aconteceu na minha vida? Depois. Então, 4 dias de intensa espiritualidade. 4 dias em que eu estava tendo também a bênção de ser amparada pela espiritualidade. E qual foi o momento que eu percebi isso? Não foi na hora, óbvio. Foi bem depois, raciocinando sobre as bênçãos que a gente recebe a cada dia e que a gente não percebe que recebe. Mas Deus nunca deixa a gente desprotegido, né? Ele está sempre com a gente. Então, vamos ressignificar cada acontecimento. Comece olhando para esses acontecimentos que foram ruins na vida de vocês e comece a repensar que pode ser que eles não sejam tão ruins assim, né? Então, outra questão, né, que é uma coisa bastante importante, é que a gente precisa ter muita vontade para mudar, né? Se eu quero evoluir espiritualmente, eu tenho que mudar. Se eu não mudar, eu não vou evoluir, né? Se eu não estudar, eu não passo de ano. Eu sempre falo desses exemplos, porque é muito fácil entender. Eu não vou passar de ano no ano espiritual se eu não me esforçar, se eu não mudar, se eu não aprender alguma coisa, né? Então, a gente diz assim, mas mudar é muito difícil. Vocês são espíritas? A maioria aqui, pelo menos, é, né? Vocês acreditam, então, que tem espírito? Vocês acreditam que Kardec codificou a obra, o livro dos espíritos foi todo de perguntas e respostas, tal? Vocês conhecem bem isso, né? Vocês acreditam, então, nisso? Então, vamos lá na pergunta 909. Eu até trouxe aqui meu livrinho. Lá na pergunta 909, Kardec pergunta para os espíritos se os homens, por seus esforços, podem vencer suas más tendências, suas tendências negativas. E obtém como resposta que, na maioria das vezes, vence os obstáculos com muito pouco esforço. Então, se a gente é espírita e acredita em tudo isso, a gente tem que acreditar nessa resposta. Então, da nossa cabeça, a gente acha que é difícil, mas os espíritos dizem que não. Muito pouco esforço. Só que eles terminam a frase, né, a explicação, dizendo assim: ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Então, gente, não é tão difícil. A gente precisa ter força de vontade para mudar. No livro Onde Existe Luz, de Paramahansa Yogananda, que foi um yogi que nasceu em 1893 e morreu, se não me engano, em 1952, por aí. Yogananda tem muita coisa legal escrita. E aí eu achei um texto dele, a internet, eu vivo metendo a boca na internet, mas ela de vez em quando é boa. Eu recebi esse texto pela internet. É um fragmento do livro dele. E é claro que eu fiz um resumo, só tirei um pedacinho, que eu achei muito legal. Ele diz assim, ó: quando quiser criar um bom hábito ou destruir um mau hábito, concentre-se nas células cerebrais, que é o depósito dos mecanismos dos hábitos. Para criar um bom hábito, medite. E então, com a concentração focada no centro crístico entre as sobrancelhas, que é o centro da vontade, afirme com profundidade aquele hábito que você quer implantar. Quando você quiser destruir um mau hábito, concentre-se no centro crístico e afirme com profundidade que todas as ranhuras dos maus hábitos estão sendo apagadas. Então, depende de nós, né? E olha, Yogananda nasceu em 1893. A ciência não estava tão evoluída como está hoje. E o que ele disse? Concentre-se nas células cerebrais e medite. Que tanto de estudo que a gente tem hoje, falando sobre essas células cerebrais, falando sobre os neurônios, os neurotransmissores,
Então, quando veio aí a questão do Alzheimer, quantos estudos foram feitos e ainda estão sendo feitos com relação a essas células? E esses estudos dizem o que para nós? Que essas células têm plasticidade, que elas se modificam. Até tem muita gente que brinca, teve uma época que eu ria muito com meu filho, que ele andava de costas em casa, e eu dizia para ele: filho, o que é isso? Ah, mãe, estou mudando o padrão do meu cérebro. Né? Então, assim, jovem entende isso muito rápido. Né? E hoje a gente tem a comprovação, e ele já disse isso lá no comecinho de 1900 e pouquinho. Ele já dizia isso, sem toda essa comprovação científica que a gente hoje pode ir lá e pode verificar o tanto de estudos que tem com relação a essa questão do cérebro e com a relação à questão da meditação. Né? Hoje temos um líder espiritual da atualidade, né, que mora no meu coração, que se chama Prem Baba. Prem Baba propõe para a gente melhorar. Sabe o que ele propõe? 1 minuto de silêncio por dia. Ele só pede isso, 1 minuto de silêncio por dia. E ele diz que a gente melhora. E ele ainda diz assim: não acredite em mim, faça. Depois que você fizer, você vai me dizer o resultado. Mas não acredite em mim, vai fazer. E eu repito o que ele está dizendo, né? Façam. Não acreditem em mim, não acreditem nele. Façam, experimente. 1 minuto de silêncio por dia. Porque apenas com 1 minuto, para você aquietar a tua mente, para você fazer silêncio, para você sair do mundo externo, para você sair daquela bagunça, daquela confusão externa e vir para o lado interno. Apenas 1 minuto para você ficar com você mesmo, para você parar de fugir de você mesmo, para você encarar a tua emoção, para você encarar o teu sentimento, para você encarar o eu orgulhoso que está aqui dentro e que sente raiva, porque se sente humilhado, porque se sente maltratado, porque se sente discriminado. O eu superior não precisa da aprovação de ninguém. Apenas 1 minuto, né, para a gente encarar de frente quem a gente é e o que a gente está fazendo na nossa vida. Apenas 1 minuto para a gente pensar em refazer o caminho de volta para casa. É necessário limpar o olhar, reconhecendo os sentimentos. Que classe de espíritos nós somos? Kardec também fez aí uma classificação. Onde é que a gente está? A gente é espírito brincalhão? A gente é espírito benévolo? Ou a gente é espírito superior, puro? Que classificação que a gente está? Então a gente precisa desse tempo de silêncio para avaliar, né? Para limpar o olhar, para olhar verdadeiramente. Que olhar que vai significar a nossa vida, né? É necessário reconhecer a grandeza de Deus através da gratidão. Temos sido gratos ou temos sido eternos insatisfeitos e preguiçosos, como os espíritos colocaram para a gente? Ah, quão pouco de nós fazem esforços. Então, que a gente possa, né, fazer esse minuto de silêncio para voltar para dentro. Para que Deus desperte dentro de nós. Ele já está aqui. A gente só precisa despertar. Para que Deus desperte dentro de todos os seres. Para que haja alegria e paz. Para que essa paz reine na terra. E a gente está fazendo isso. Ó. Você é a paz. Eu pergunto, você é a paz realmente? Nós temos sido a paz que a gente quer? Aproveita e convida. Aproveita e convida, Vamos lá, porque Divaldo vai falar com certeza. Caminhada pela paz às 2h30 na praça. Na Humilhante Tamandaré, gente, a gente se reúne lá para caminhar pela paz. Só que enquanto a gente caminha pela paz,
Aproveita para fazer silêncio interno, para olhar se você tem sido essa paz que você quer, tá? E aí a gente vai chegar para depois ouvir a palestra do Divaldo, o verdadeiro palestrante, como eu falo sempre, né? Aqui a gente faz estudo, brinca, mas ele fala, tá? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, que a gente possa, né, fazer esse despertar, fazer essa busca da paz, essa busca verdadeira da paz, que é com esse silêncio, que é com essas avaliações, tá? E aí eu trouxe para vocês, como sempre, né, que eu sou bagunceira, eu trouxe para vocês um presente, que era aquela música que já estava rolando, que foi gravada numa palestra do Prembaba, ao vivo, e nós vamos participar um pouquinho então dessa energia. Diretamente da Índia? Vamos lá? Vamos lá, gente. Alegria. Você que explica qual é tristeza, também está com, né? Alegria. gratidão, de agradecer essa vida, que em momento algum a gente esqueça que a gente tem uma oportunidade tão boa, tão rara, né? Que a gente possa
dedicar 1 minuto para a gente mesmo a cada dia. Que Deus esteja, então, no comando. Obrigada.